Professor Martoni Vieira na área aí. Vamos trabalhar hoje um conteúdo importante para o nosso trabalho, né? Inicialmente, queria convidar vocês a se inscrever no meu canal, partilhar aí com a galera o conteúdo e curtir aqueles que vocês gostarem e sugerir conteúdos novos, tá certo? Mandar um salve aí para a turma do 9º ano, Centro Educacional, né? A turma D, E e F, onde a gente trabalha. E um salve também para a turma do 2º ano A, B, C e D, do André Cartacho, que é outra escola que eu trabalho. Tá bom? Então vamos lá. Então o conteúdo que nós vamos ver na sequência, esse é o nosso canal, né? Seara da Matemática. E o conteúdo de hoje é a circunferência, certo? A circunferência, ela é basicamente um círculo, né? Sendo que a circunferência ela possui comprimento, né? Comprimento, deixa eu colocar com a letra mais bonitinha. Comprimento. Enquanto que o círculo possui área. O nosso material de estudo hoje é circunferência. Então, vamos começar construindo a circunferência e trabalhando com as partes dela. Inicialmente, a gente vai traçar toda a circunferência, ela tem um centro, né? Uma origem, é um centro. Então, a partir dela, a gente pode construir, a partir desse centro, né? Um centro a gente chama de O, né? A partir desse centro, a gente pode construir vários objetos, né? Na verdade, vários objetos não, né? Construir qualquer tamanho de circunferência, beleza? Então, a partir daqui, a gente vai começar a construir essa circunferência com outra parte importante da nossa circunferência, que é o raio, né? O raio. Cadê você, cara? Cadê a barra de ferramentas? Então, vamos construir o raio. Deixa eu trazer a barra de ferramenta para cá que fica melhor para trabalhar. Isso. Vamos construir nosso raio aqui, né? A partir do centro, né? A partir do centro. Pronto, esse aqui é o raio. O raio ele vai determinar o tamanho da circunferência. Ele é responsável pelo tamanho da circunferência. Ou seja, quanto maior o raio, maior será a circunferência, certo? Ou seja, o comprimento e o raio são diretamente proporcionais. Quanto maior o raio, maior a circunferência, e quanto maior a circunferência, maior o raio. Beleza? Tem essa reciprocidade. Beleza? Na sequência aqui a gente vai construir a circunferência. Repare que eu vou seguir o mesmo tamanho, ó. Vou puxar aqui, ó, ao mesmo tamanho do raio e vou só alargar, né? Só alargar o tamanho dessa circunferência. Vou fazer ela aqui de novo para ficar perfeitinha. Pronto. Eis a nossa circunferência, ok? Tá meio que oval, ainda está praticando aqui bem com esse novo programa. Então, o que seria a circunferência? Pessoal, a circunferência é justamente esse círculo aqui, ó, a borda de um círculo, né? Ou seja, é como se fosse, a gente dissesse que isso aqui seria o perímetro, né? O perímetro de um círculo. Deixa eu escrever aqui, perímetro. O perímetro de um círculo. Então, basicamente, vamos fazer só uma recapitulação. Toda circunferência possui uma origem. Essa origem, né? Nós temos uma reta que vai da origem, ou do centro, melhor, do centro até a circunferência, nós chamamos de raio, né? O raio é responsável pelo tamanho da circunferência, ou seja, pelo comprimento da circunferência. Quanto maior o raio, maior a circunferência. Ok? Vamos a outra característica importante que faz parte
da circunferência é a questão de esse outro segmento aqui, ó, né? Que juntando eles dois, que também é conhecido como raio, né? Essa outra parte que vem aqui do centro, que ela vai do centro até a parte, ela é também chamada de raio, né? Pois eles estão aqui do centro até a borda, são chamados de raio, beleza? Observe que se a gente juntar esse tamanho desse raio aqui com esse outro raio, nós vamos ter uma outra parte da circunferência, que é chamada de diâmetro, né? Nós teremos o diâmetro. O diâmetro, ele é um tipo especial de corda, certo? Corda é qualquer segmento de reta que passa aqui cortando a circunferência, certo? Que também é outra parte da nossa circunferência, né? Outro faz parte da nossa circunferência. Esse segmento de reta que passa aqui, ó, né? Isso aqui é chamado de corda. Ele pode ser desde que ele corte, ó, né? Desde que ele passe por dois pontos dessa circunferência, ela é chamada de circunferência, né? Sendo que esse segmento que passa pelo centro, ele recebe um nome especial, ele recebe o nome de diâmetro, tá bom? É uma corda especial. Sendo que existe uma relação interessante entre o raio e o diâmetro, que são a seguinte, ó. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio, certo? Ou, ainda tem essa outra reciprocidade, que é o raio é igual ao diâmetro dividido por 2, certo? São duas relações que existem entre o diâmetro e o raio, beleza? Então, sendo assim, essas são as partes de uma circunferência. Nós temos a circunferência, né? Nós temos a circunferência em si, que é a borda do círculo. Nós temos o raio, responsável pelo comprimento da circunferência. Nós temos o centro O, né? Deixa eu colocar aqui centro, que é onde parte a circunferência. E nós temos essas relaçõezinhas aqui do diâmetro com o raio, que são partes da nossa circunferência, ok? Agora a gente vai trabalhar com a questão do comprimento, calcular o comprimento da circunferência. Lembrar que o comprimento da circunferência ele é dado por essa relaçãozinha aqui, ó. O comprimento C é igual a 2 vezes π vezes o raio, certo? Então, sendo assim, essa relaçãozinha que nós vamos usar agora para calcular o comprimento, o tamanho da circunferência, ele perpassa por essa relaçãozinha que nós temos aqui, certo? Que é esse comprimento igual a 2πr. Tem muitos professores, muitos alunos, muitos estudantes que sempre costumam decorar essas fórmulas com vários trejeitos, né? Várias coisas bem particulares, como dizer, comprimento é 2πr, ou então dois franceses. Então, tem outros que colocam que é o catupiry, né? Existem uma infinidade de regrazinhas que se colocam, que usam-se para trabalhar ou para decorar essa partezinha. Beleza? O comprimento da circunferência, ele também tem uma relaçãozinha entre eles, né? Que é a questão de quem? Que é a questão do π, que é justamente o quê? Quando a gente estuda os números irracionais, a gente se depara com essa letra grega, né? O π, certo? Esse π, como a gente já sabe, ele vem da razão entre quem? A razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro, certo? A razão entre o diâmetro, entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência, ele é igual a π. E π nada mais é do que, como a gente já está vendo aqui, ó, 3,14. Ele é um número irracional. Ele não é exatamente não, ele é aproximadamente, né? E fazendo uma relação entre essa fórmula, né? Pegando a fórmula lá, a fórmula que ele nos dá entre essa relaçãozinha aqui, nós temos que a gente pode desenvolver
essa fórmula até chegar à fórmula do comprimento. Que ele diz o seguinte, ó, fazendo uma relação da fórmula, nós teremos o quê? Que o comprimento dividido pelo diâmetro multiplicado pelo diâmetro é igual a π vezes o diâmetro. Ou seja, ele multiplicou em ambos os membros, né, o diâmetro. O que se é feito num membro também é feito no outro para manter o quê? A igualdade. Beleza? O que foi que aconteceu aqui? Ele disse o seguinte, que simplificando, né, ó, simplificando esse D com esse D, ficou quem? O comprimento igual a π vezes D, que é o diâmetro. Implica dizer que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, como a gente viu na introdução da nossa aula. Logo, o comprimento é igual a quem? A π, né? π vezes o diâmetro. Quem é o diâmetro? 2 vezes o raio, beleza? Com tudo isso, nós vamos ter a famosa fórmula, né? A famosa fórmula do comprimento. Comprimento é igual a 2πr. Aí você me pergunta, professor, quem é esse comprimento aqui? É justamente essa distância entre o ponto A, onde ele vai dar uma volta completa, né, até chegar de volta aqui no ponto A. Certo? Então, isso é o comprimento. Tudo bem? Então, tendo isso em vista, vamos ver se a gente consegue resolver algumas questões baseadas nessas informações que nós já temos aqui. Essas questões que eu coloquei aqui, elas estão contempladas em um livro que nós usamos esse ano para trabalhar com o material do centro educacional e outros materiais que a gente utiliza. É uma questão que trata justamente dos componentes, né? Dos componentes da circunferência, né? Quais são esses componentes? A gente vai ver aqui que temos o raio, temos o diâmetro e temos as cordas. E na sequência vamos ver o que ele está querendo dizer aqui, né? Então analise a figura da circunferência do centro O, né? De centro O, a seguir e no caderno, no caso, você vai fazer no seu caderno, indique os segmentos de reta que representam os raios. Vamos lá, vamos ver quem são os raios aqui, né? Então vamos começar. Quem é o raio? É qualquer segmento de reta que vá do centro até a circunferência. Então vamos ver aqui, ó. Esse aqui vai até a circunferência. Nós temos o segmento quem? OJ. Então o segmento OJ, ele já é um raio. Nós temos o segmento OI. OI também é um segmento, é um raio, né? Será que tem mais algum? Temos, ainda temos, ó, o OH. Temos ainda o OC. Temos ainda o OD. Vamos colocar aqui embaixo, né? OD. E temos ainda o OG. Certo? Então são raios. Esses que foram traçados aqui são os raios. O diâmetro é justamente quem? É aquele que um exemplo de corda que sai que liga um extremo a outro da circunferência passando pelo centro, né? Então, ó, quem é esse? O segmento IJ, né? O segmento IJ, ele é um segmento chamado de diâmetro. Tem mais algum? Tem sim, ó. Tem sim. Qual é? Nós temos o segmento GH, né? O segmento DC, beleza? Então são esses três. Eu não vou escrever aqui porque não vai caber, né? Mas a gente pode ver aqui na sequência, tá bom? Então vamos lá. Quem são as cordas? As cordas são quem? São sempre aqueles que passam, não necessariamente pelo centro, né? Mas são segmentos que que ligam dois pontos da circunferência, né? Ó, esses aqui, como por exemplo o ponto A, o segmento AB. Temos ainda o segmento F, né? O E e F. Professor, será que a gente pode colocar esse segmento I, J e os demais? Bom, aí são segmentos também considerados como cordas, né? São considerados como cordas, então eles podem ser usados também como cordas. Porém, são cordas especiais, que passam pela origem e recebem o nome de diâmetro. Mas como a questão
perde aqui, né? Perde aqui, que a gente coloca eles separados, então vamos deixar eles separados. Mas caso em algum momento você tenha a dúvida de que o diâmetro é uma corda, saiba que diâmetro é uma corda, certo? Tem alguns matemáticos que não concordam com isso, mas tem outros que concordam sim. Porém, cada um aí com a sua ideia, beleza? Então vamos para a segunda questão. Então fica aqui a nossa interpretação em relação ao conceito. Na sequência nós temos uma questão que envolve o cálculo, né? Em certa loja são vendidos dois modelos de mesa circular. O modelo A tem tampo com 120 centímetros de diâmetro, né? E o modelo B com 25 centímetros de raio. Calcule o comprimento do contorno de cada tampo. Então, o que é tampo? Tampo, pessoal, é a parte de cima da mesa, né? Nós temos uma mesa aqui, ó, como ele está dizendo, uma mesa menor com um raio de 25 centímetros, né? Temos aqui uma menor com 25 centímetros e uma maior, né? E uma maior, um tampo bem maior, com, deixa eu pegar aqui um espaço maior, com 120 centímetros, né? Então, uma vai ter 25 centímetros e a outra vai ter 120 centímetros de raio. Ah, não, esse aqui é 120 de diâmetro, beleza? Não tá nem reparando direito. De diâmetro. Então, tudo isso aqui é 120, ok? 120 centímetros. Pronto, e aqui centímetros também. A gente vai calcular aqui no caso, né? Aqui é o tampo A e esse aqui é o tampo B. Então vamos lá calcular. Vamos inicialmente começar pelo tampo A. O tampo A, ele tem o quê? Repare que ele tem 120 de diâmetro. E o diâmetro, ele é o quê? 2 vezes o raio. Para calcular, a gente precisa saber o raio, né? Então eu vou dizer que o raio é quem? É o diâmetro dividido por 2. Logo, isso aqui vai ser quem? Repara só que é bem simples. 120 dividido por 2 vai ser 60 centímetros. Certo? Logo, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que o comprimento dessa circunferência, que é o que ele quer saber inicialmente, né? É igual a 2 vezes 60, que né, a relação aqui pode ser feita, vezes quem? Vezes π. Ok? Então, o comprimento é igual a 120 vezes π. Logo, o comprimento é 120 vezes π. Quanto é que dá, pessoal? Vai usar com 3.14. Vai dar 376,8, né? 376,8 centímetros, certo? O comprimento do tampo A. Vamos agora para o comprimento do tampo B, certo? O comprimento do tampo B é como? Vamos lá. É só você, como já me deu só o raio, eu não preciso dividir por 2, né? Então aí ficou fácil, né? Comprimento é igual a 2 vezes 25 vezes π. Então, comprimento é igual a 50 vezes 3,14. Comprimento é igual a 3,14, vai ser 157 centímetros, né, de comprimento. Beleza? Então, essa aqui foi a nossa mais uma questão. Vamos para a próxima questão. É uma questão do Enem, né? Enem sempre contemplando com assuntos do ensino fundamental e ensino médio, certo? É uma questão que verifica todos os níveis, ok? Então, sendo assim, pessoal, olha lá.
Enem. Um homem determinado a melhorar sua saúde resolve andar diariamente em uma praça circular que há em frente à sua casa. Todos os dias ele dá aproximadamente 15 voltas em torno de uma praça que tem 50 metros de raio. Use 3 como aproximação para π. Então, nós já sabemos, temos coisas importantes aqui já na questão, né? Nós temos uma praça circular, né? Com um raio de 50 metros, né? E ele quer saber exatamente o que? Quanto ele caminha, né? Quanto ele caminha todos os dias. Então, aqui vai ser 50 metros. Então, vamos calcular, né? Inicialmente, para poder saber quanto ele caminha, eu tenho que saber quanto é uma volta. Para depois eu calcular quanto é x metros, né? X metros. Então, depois eu vou fazer um cálculo de 15 voltas, né? Que é a proporção. Quanto vai ficar? Para isso, eu tenho que comprimento é igual, vou usar aquela relação que eu acabei de dizer, né? Que eu acabei de trabalhar, 2 vezes π vezes r. Então, o comprimento é igual a 2 vezes 50, que é o raio, né? 50, que é o raio, vezes 3,3, né? No caso, ele só pede que eu use π para 3. Então, o comprimento é igual a, vai dar 100, 300 metros. Então, uma volta é 300 metros. Beleza? O que é que eu vou fazer aqui? Eu sei que uma volta é 300. Aí eu vou pegar 15 e multiplicar por 300. Então, vai dar 0,015. Vem um para cá. 4.500 metros. Ele caminha todos os dias. Só que se você reparar, ele dá o quê? Todo em quilômetro, né? Se ele me dá todo em quilômetro, eu preciso transformar 4.500 metros em quilômetros. Eu sei que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, né? Certo? Então, só eu dividir 4.500 por quanto? Por 1.000. Simplifica esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Então, eu vou ter quem? 45 dividido por 10, 4,5 quilômetros. Então, resposta certa, resposta da letra E. Ok, pessoal? Então, sendo assim, vamos dar mais uma continuidade um pouquinho, mais uma questão, né? Uma questão bem interessante, questão de agricultura familiar, que é bem importante, né? Nosso segmento aí, né? Esther deseja construir um sistema de irrigação giratório automático em um projeto de horta circular, onde o ponto de água fica no centro da horta. Para ter sucesso, ela precisa saber o tamanho do cano que ligará o ponto da água até a circunferência dessa área, né? Sabendo que o comprimento dessa circunferência é de 69,08 metros, qual é o comprimento que Esther deverá comprar para realizar seu projeto com sucesso? Use 3,14 para isso. Então, vamos pegar aqui. Então, o comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Repare que ele me deu o quê? Ele me deu o comprimento da circunferência. Ó. Me deu o comprimento da circunferência, que é 69,08. Igual a quem? Eu tenho outra informação que eu tenho interessante aqui, é o valor de π. Então, vai ficar 2 vezes 3,14. Deixa eu organizar aqui a letra. 3,14 vezes o raio. Lembrando que ela quer justamente quem? O raio, que é a ligação do ponto da água até a circunferência, ou seja, é o raio. Tá certo? Então, eu vou ter que 69,08 igual a 6,28 vezes o raio. O raio vai ser igual a quem? Repara que é 69,08 dividido por 6,28. Então, o raio vai ser igual a quanto? Aí a gente faz uma divisão, né? 69,08 dividido por 6,28. Vai dar exatamente quanto, pessoal? Olha só que legal. Vai dar 11
metros de cano. Então, o raio que ela vai usar é de 11 metros. Pessoal, se você gostou aí da nossa aula, curte o nosso canal, se inscreve e compartilha. Qualquer coisa, estamos às ordens. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.